Vamos então tratar desse personagem tão relevante na política brasileira. Continua sendo. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso uma proposta que remaneja as emendas do orçamento secreto para cobrir outras despesas obrigatórias no orçamento. Isso é uma provocação clara às forças do Centrão. Detalhes com o repórter Nolan Hubertus ao vivo. Nolan, boa noite. Boa noite, William. Sempre um prazer falar com você. Boa noite a todos que acompanham o WW. William, que chama a atenção é o momento escolhido por Jair Bolsonaro para enviar essa proposta ao Congresso. Exatamente o momento em que os parlamentares negociam com o governo eleito, no dia exatamente que os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estiveram aqui nesse hotel onde está hospedado Luiz Inácio Lula da Silva e conversaram pessoalmente com o presidente eleito. Nesse dia, então, Bolsonaro envia essa proposta. Parlamentares ouvidos pela CNN entenderam que essa proposta foi uma represália a essa atitude, tanto do Centrão como de parlamentares, em sua maioria, em negociar com o governo eleito. O presidente enviou ao Congresso Nacional uma proposta, como você disse, que remaneja as chamadas emendas de relator, o orçamento secreto, para poder pagar despesas obrigatórias do atual governo. O Ministério da Economia justificou por meio de uma nota, vou até abrir aspas aqui, dizendo o seguinte, que, abre aspas, o remanejamento de dotações orçamentárias classificadas como RP8, emendas de comissão, e RP9, o orçamento secreto para atendimento de despesas classificadas como RP1, obrigatórias, bem como para a suplementação da reserva de contingência, tem o objetivo de assegurar a observância do cumprimento do teto de gastos, fecha aspas. Bolsonaro, que também assinou hoje, William, um decreto que autoriza o cancelamento de repasses destinados a uma determinada área para outra área também das emendas de relator. William, eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Nolan. Boa noite para você em Brasília. Pessoal, nós estamos tratando de um aspecto, evidentemente, de enorme relevância no espectro político brasileiro. O que acontece com as forças políticas que perderam a eleição? 30 dias após a derrota no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro segue recluso. Isso tem incomodado integrantes do próprio partido dele, o PL. Reportagem de Caroline Rosito. Correligionários já não escondem a irritação com a postura que o presidente da República adotou desde a derrota no segundo turno. E a demora em assumir o posto de líder da direita no país e organizar a oposição ao futuro governo Lula já gera custos políticos e financeiros à sigla. Na avaliação do PL, o silêncio autoimposto do presidente permite que aliados de Lula construam uma narrativa negativa sobre a gestão bolsonarista. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, espera que Bolsonaro mantenha seus apoiadores mobilizados, já visando as eleições de 2024, para consolidar o protagonismo da legenda na esfera política nacional. Ele se tornou o principal partido do Congresso e também se tornou o partido que mais receberá recursos nos próximos 4 anos. Bolsonaro não é um político fiel a um partido, né? Ele passou por vários partidos ao longo da sua carreira política. Então, não será nenhuma surpresa se o Bolsonaro vier a romper com o PL nos próximos meses. A bancada do partido no Congresso também vive a expectativa de seguir a liderança de Bolsonaro. Sem isso, há o risco de que parlamentares da ala mais pragmática apoiem medidas do próximo governo que vão contra os interesses da cúpula partidária. Na noite da última terça-feira, porém, essa expectativa se frustrou mais uma vez. Bolsonaro compareceu ao jantar que reuniu a bancada do PL em um restaurante em Brasília. Segundo relatos, a postura do presidente no evento foi discreta e o tempo de permanência bastante curto. Além disso, o caixa do partido está bloqueado até que seja paga a multa de cerca de 23 milhões de reais imposta à legenda pelo TSE, depois que Valdemar decidiu levar adiante o plano de Bolsonaro para questionar o resultado das urnas eletrônicas.
O silêncio de Bolsonaro se estendeu às redes sociais. A quantidade de publicações e interações em seus perfis caiu consideravelmente no último mês. Isso tem deixado sem rumo aqueles apoiadores que seguem acampados em frente a quartéis, pedindo um golpe militar que impeça a posse de Lula. Ele tem um contingente muito grande de seguidores fiéis no eleitorado. Ele vocaliza esse sentimento do anti-PT como nenhum outro personagem da política brasileira atualmente. Agora, fora do governo, o papel dele é muito mais complicado, né, de exercer esse papel de liderança da oposição, de liderança da direita brasileira. Na última terça, quando Valdemar deixava o restaurante onde o PL se reuniu, um homem perguntou quais as chances dos protestos obterem algum resultado. O político respondeu que há muita chance e que Bolsonaro ainda vai se posicionar. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. Felipe Nunes, queria aproveitar o fato de você profissionalmente estar se dedicando a entender como que nas redes sociais esse fenômeno político do fim da eleição para cá está reverberando. Você publicou um artigo na Folha de São Paulo e participou bastante do debate público hoje sobre o tema popularidade digital. O que está acontecendo com a popularidade digital de Bolsonaro, que sempre foi tão expressiva? Boa noite, Vac, Caio, Raquel, prazer estar aqui de novo. Então, Vac, a popularidade digital é um conceito que concatena alguns indicadores, né? Ser popular nas redes não é só ter seguidores. Você tem que gerar engajamento, você tem que gerar mobilização. A mobilização que você gera tem que ser capaz de gerar o que a gente chama de valência positiva, que é o quê? Comentários positivos, reações positivas sobre o que você faz. E, claro, você tem que despertar interesse, né? Um dos grandes segredos da popularidade digital é quão interessado o público está sobre os seus conteúdos e sobre o que você se posiciona. O que a gente viu depois das eleições foi que nesses indicadores, embora Bolsonaro continue tendo um volume de seguidores muito maior do que Lula, Lula conseguiu gerar euforia por meio de mobilização e por meio de engajamento, enquanto Bolsonaro gerou frustração. O não posicionamento do presidente, que optou estrategicamente nesse momento por ficar mais calado, né, um posicionamento mais silencioso, está, de certa maneira, atrapalhando o funcionamento do exército, do grande exército digital que ele sempre teve. Ao longo de todo o seu governo, Vac, a gente acompanhou a popularidade digital de Bolsonaro, ele sempre pontuou, numa escala de 0 a 100, próximo dos 80 pontos. Nesse momento ele está próximo dos 50, marca que Ciro Gomes e Simone Tebet, por exemplo, tinham na eleição. O Lula está lá em cima, agora ele que está pautando essa conversa, e para mim isso significa claramente que esse exército, sem uma liderança, não sabe muito bem como se comportar. Enquanto o Lula está aprendendo a lidar com esse mundo digital, ele que era um presidente analógico, né, lá de 2003 a 2010, e está conseguindo gerar pautas, engajamento, mobilização, pela maneira como está conduzindo a transição até aqui. O Felipe Nunes nos indica uma péssima opção política adotada por quem poderia, eventualmente, eu estou falando por hipótese, ser o nome de agregação da oposição a Lula. William, ele não estava preparado para a derrota, nem os bolsonaristas estavam preparados para a derrota, isso é muito claro. Acho que nem na cabeça do presidente Jair Bolsonaro ele imaginava, nem nos piores sonhos, que perderia para o símbolo de tudo que ele, pelo menos no discurso, sempre contestou. Agora, Bolsonaro chega na presidência de uma maneira atípica, governa de uma maneira atípica. Quando eu digo maneira atípica, é contrariando todos os manuais da política do mundo. E a gente também não poderia esperar que ele sairia de cena, pelo menos no apagar das luzes do seu governo, sem também contrariar os manuais da política. Não penso, porém, que isso significa que ele não vai liderar. Tem 4 anos para a próxima eleição presidencial, tem 2 anos para a eleição municipal, ele tem um tempo de se reorganizar. E para mim, claro que tem uma questão emocional dele. Para mim está claro, né? Que você pode chamar mimimi, você pode chamar... Ele não consegue lidar. Agora está começando a pôr a cabeça para fora. A despeito de
de dentro do Palácio da Alvorada, ter governado, ter indicado aliados para a comissão aqui, para a agência colar. Isso ele está fazendo, ele está posicionando o pessoal dele de alguma maneira, o pessoal mais próximo. Agora, não penso que nada disso significa que a gente consiga projetar que não será ele, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja. E será ou não será depender da taxa de sucesso do governo Lula. Se o Lula for bem, fizer um governo céu de brigadeiro, ele vai ter dificuldade de se reposicionar. Agora, se o Lula for mal... Eu entendi as condicionantes que você está colocando por uma hipotética, né, liderança do que seria o grande espectro de centro-direita no Brasil. Raquel. William, é o seguinte, no momento atual, o Bolsonaro está sem discurso. Porque nesse mundo de redes sociais, não sei se o Felipe concorda comigo, mas eu ouvi muito essa avaliação, é melhor, do ponto de vista das redes sociais, ele ficar quieto do que ele adotar um discurso moderado. Porque hoje ele não está gerando engajamento, mas ele não está perdendo elos da sua rede. Se ele começa a adotar um discurso moderado e pisa na bola com esses apoiadores, vê o caso aí do Eduardo Bolsonaro lá no Catar. Ele começa a perder elos dessa rede. Então, estrategicamente para ele, na mobilização da sua base na rede social, é melhor ele ficar quieto. Só fechar. Claro. E aí, juridicamente também, para ele é muito complicado. Ele está sem discurso porque ele não pode peitar agora a justiça. Ele não pode adotar um discurso abertamente golpista, como está sendo o dos seus apoiadores. Agora, para os partidos políticos, William, e principalmente para o PL, esse silêncio dele se tornou exasperador. Tem dois elementos muito bons que você está colocando na conversa, vou separá-los só para a gente tratar cada um como ele merece. Eu vou, em primeiro lugar, a excelente pergunta que você deixa no ar para o Felipe. Felipe, na sua resposta inicial, você fez referência a, digamos, a desorientação de boa parte daqueles milhões de seguidores de Jair Bolsonaro. Não sabem o que vai acontecer e não sabem o que esperar. Agora, a Raquel levanta um aspecto que eu queria ver como é que você consegue conciliar. Por um lado, ele está deixando as pessoas se sentindo abandonadas. Por outro, a Raquel levanta o aspecto de que o silêncio talvez seja mais vantajoso nesse momento do que uma palavra de ordem nesta ou naquela direção. Como é que você vê isso? Então, Raquel, eu publiquei nesse domingo um artigo tratando da situação política brasileira usando um termo que é a calcificação, né? Na minha avaliação, a gente consolidou esse ano um processo em que calcificamos, né, os dois lados da política brasileira, até porque daqui para frente, também na minha avaliação, independentemente de quem será o candidato de um lado ou de outro, os valores, as preferências, as visões de mundo das pessoas vão se organizar de certa maneira por esse petismo e antipetismo ou bolsonarismo e antibolsonarismo. Isso para mim está muito consolidado, né? Está muito calcificado. E quando a Raquel traz esse ponto, ela foi muito feliz, né, de apontar lá na frente para as consequências da análise que eu fiz. Nesse momento, o Bolsonaro perde engajamento e mobilização, mas não perde seguidores. Por quê? Porque neste mundo calcificado e polarizado, que eu não acho que terminou no dia 30 de outubro, os dois líderes dos seus respectivos movimentos têm muito mais vantagens de cuidar dos interesses dos seus eleitores do que de tentar fazer pontes, moderações, etc., na direção dos outros eleitores. Então, eu acho que tanto Lula como Bolsonaro, por incrível que pareça, adotam a mesma estratégia. Na transição, Lula fala para os seus, ele tenta agradar, né, os interesses dos seus, e Bolsonaro, com o silêncio, não perde quem o apoiou e que muito provavelmente estará com ele na oposição do governo Lula. Então, eu concordo absolutamente com a Raquel. Este é um movimento tático. Ele vai gerar, obviamente, eu acredito, um candidato, né, um pré-candidato, um líder de oposição muito forte, que vai, obviamente, se contrapor o tempo todo ao governo Lula. Caio, vamos ao segundo ponto que a Raquel levantou. O primeiro era esse, do ponto de vista tático, se o que ele está fazendo é mais vantajoso ou não e se juridicamente é permissível ou não. O ponto segundo dela é a consequência política disso. A Raquel se refere
a maneira como que os partidos, PL particularmente, se veem, digamos, ou demonstram enorme irritação com a conduta atual de reclusão, de retraimento, de silêncio de Bolsonaro. Como é que isso está acontecendo? William, para mim, um fato muito relevante é o fato do Bolsonaro ter optado por permanecer no PL. Bolsonaro, e ao longo do governo, ao longo da vida, ele vai, avança, mas ele sabe um momento, pelo menos, de parar e, às vezes, soube um momento de recuar. Quando ele sinaliza para o Valdemar que ele quer ficar no PL, ele quer ficar com o maior partido do Brasil. E o Valdemar sabe também, é uma relação simbiótica ali do Valdemar e do PL com o Bolsonaro. Eu não vejo a necessidade, muito embora eu acho que queime o filme, né? Ou é ruim para a biografia dele, a forma como ele está deixando o governo. Pessoalmente é uma opinião, não gosto de emitir opinião, mas eu tenho essa visão. Agora, não necessariamente ele precisa se mobilizar agora. Ele pode esperar ver em que momento, que rumo vai tomar esse governo novo. Enquanto houver Lula e PT, haverá antilulismo e antipetismo, que ele conseguiu encarnar há 4, 5 anos na política brasileira. Ele não precisa se mobilizar necessariamente agora. E a sinalização de que ele fica no PL é que ele sabe que ele não pode pedir para o pessoal invadir quartel. Ele sabe que para ele continuar relevante tem que ser por dentro das regras do jogo. E ao sinalizar que permanece no PL, com o Valdemar como grande líder, ele sinaliza isso. Ele vai fazer uma oposição tradicional, no momento certo. Que na cabeça dele, penso eu, não é agora ainda. Raquel? Então, só queria trazer um pouquinho do bastidor de agora, porque o Caio falou de um quadro maior, né, que provavelmente se desenha a partir do dia 1º, quando acaba essa narrativa de golpe, porque, enfim, aí teremos um novo governo. Mas, neste momento, tanto o Valdemar quanto os líderes do PL com quais eu conversei estão, acho que a palavra é essa, exasperados com o Jair Bolsonaro e pedindo a ele que se posicione. Ou peça para que abertamente por um golpe militar, que eu acho que não é o que a maioria deles quer, embora tenha um ou outro ali que defenda isso, ou desmobilize o pessoal. E aí, quando você questiona por quê, e até essa frase do Valdemar é muito forte, né? O Bolsonaro é homem, ele não vai deixar vocês na mão. Quando você questiona por quê, a justificativa que o pessoal do PL me dá é o seguinte: olha, essas pessoas já estão no limite, essas pessoas que estão na porta dos quartéis, vai acontecer uma desgraça e a gente vai ser responsável por isso. Agora, tem um outro lado, que eles dizem não está por trás disso, mas que não tem como ignorar, que é o seguinte: as contas do PL, as contas bancárias estão todas congeladas. Eles não têm dinheiro hoje para pagar funcionário, por conta da medida adotada pelo Alexandre de Moraes. Contra a qual o PL recorreu hoje. Contra a qual o PL recorreu hoje, eles têm uma multa enorme para pagar, que vem, que não pode ser paga com dinheiro do fundo partidário, tanto que eles estão pedindo, quando eles recorrem, para que seja bloqueado só 1/10 do fundo partidário. Está absolutamente tudo bloqueado, eles não têm dinheiro para nada enquanto essa situação persistir. Deixa eu um pouco de novo para a situação mais abrangente do ponto de vista do comportamento das pessoas que se identificam como conservadoras de direita, seguidoras ou não de Bolsonaro. Felipe, o que da sua dedicação a entender o tráfego nas redes sociais sugere a você de aceitação do que é evidentemente um chamado anticonstitucional em parte desse espectro político por intervenção militar? Qual é o grau de aceitação que você registra nas redes sociais desse tipo de discurso que é claramente contra a lei? Peraí, Felipe. Eu acho que nós estamos com problema de áudio, não estamos conseguindo ouvir o Felipe. Deixa eu checar com a nossa parte. Me perdoe. Voltou. Ok, voltou. Por favor, recomece a sua resposta desde o início, por favor. Desculpe. O que a gente tem monitorado nas redes, Vac, é o seguinte: acabou a eleição, a base bolsonarista, frustrada com o resultado, um resultado que vai marcar a história das eleições brasileiras, né, a eleição mais apertada aí da recente história democrática brasileira. Esse grupo, então, passa a se dividir. Você tem uma parte do grupo que votou contra o Lula, votou em Bolsonaro, porque não queria que o Lula voltasse ao poder. Metade da base bolsonarista se identifica dessa maneira, não é porque gostava do Bolsonaro, porque achava que ele era melhor,
ou porque ele era um bom presidente, nada disso. É porque não queria de jeito nenhum que o PT voltasse. Você tem uma outra metade que não, que é o que eu sempre chamei de fã-clube bolsonarista, que é aquele grupo de pessoas que se mobiliza em torno dos valores, das atitudes, das identidades que o Bolsonaro representa. E aí você tem os conservadores, você tem a direita mais tradicional, os mais extremados, tal. Por que é importante classificar esses dois tamanhos, Vac? Porque a grande maioria do eleitor que votou no Bolsonaro é contrária às manifestações que estão acontecendo nas ruas, na frente dos quartéis. Você tem uma minoria com alta capacidade de mobilização ali naquele grupo, né, com capacidade de se financiar, que está aí apostando nessa agenda. Olhando para a trajetória, esse grupo está ficando cada vez menor, ele não está crescendo, ele está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas têm que seguir a vida delas. Quer dizer, o mínimo que se espera é estabilidade para que haja crescimento econômico, o mínimo que se espera é agora deixar o outro, o inimigo, de certa maneira, virar telhado de vidro para que você possa jogar pedra. Então, esse grupo é minoritário, ele é pequeno, mesmo dentro do bolsonarismo, mas é um grupo mobilizado, relevante da sociedade brasileira e que está conseguindo fazer todo esse movimento. O que me parece, aí vou sair do mundo da percepção, da opinião, para o mundo da ciência política, o que me parece, Vac, é que a diplomação de Lula e Alckmin será o momento derradeiro nesse processo que a gente está vivendo para desmobilização desses movimentos. E aí, talvez, enquanto Lula assume oficialmente, é diplomado oficialmente, Bolsonaro pode também oficialmente se posicionar e começar a vocalizar a sua posição, a sua visão sobre tudo que está acontecendo e, com isso, manter sua base ativa, mesmo não estando nas ruas. Eu acho que é isso que a gente deve identificar aí nos próximos dias, na próxima semana. Raquel está me pedindo a palavra, Felipe. É engraçado o Felipe ter mencionado a questão da diplomação, porque o Lula parece que agora está aguardando um pouco a diplomação para anunciar ministros, até para não criar... A 12 de dezembro está previsto. Exato, até para não criar telhados de vidro. Agora, eu não sei se os movimentos param aí, Felipe, porque na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, eles se preparam para movimentações na diplomação, para movimentações na posse, eventualmente na eleição da presidência da Câmara, do Senado. E um bastidor interessante que eu esqueci de mencionar, o vídeo que circulou do pastor Silas Malafaia, em que ele faz um discurso ali de um tom golpista, quando você conversa com os aliados dele, eles passam a informação contrária para você. Eles dizem assim, olha, pastor Malafaia está tentando falar com o Bolsonaro, não consegue, está incomodado, teve aquele episódio dele lá no resort, que o pessoal ficou cobrando dele. O Malafaia no resort ficou cobrando dele um posicionamento e quer que o Bolsonaro se decida, que ele tome uma posição, ou por um lado ou para o outro. Deixa eu puxar para dentro do parlamento a questão agora de uma oposição. O que você vê surgir como as lideranças de oposição ao presidente eleito, ao novo governo dentro do parlamento? Barulhentas, mas minoritárias. Acho que o meu olhar é esse hoje. Acho que o Lula vai ter Nunca acreditei que o Lula tivesse dificuldade para montar uma base tranquila, 300 deputados, 350. Mas o que vai restar vai ser um pessoal barulhento de rede social. E também acredito que a principal oposição ao Lula não está dentro do Congresso. Longe disso. Está na rua, está ali em frente ao quartel, né? O comando militar aqui, está nas redes sociais. Acho que dentro do Congresso. Agora, evidentemente que essa interação do que está fora e do que está nas redes, impactando essa minoria, que essa minoria, queira ou não, vamos supor, 100 deputados de oposição ferrenha, 100 é bastante coisa, não sei se chega a isso. Eles têm capacidade de mexer com o governo, pedindo informação, pedindo requerimento, eles têm acesso a relatórios, tem poder de requisição, de repente ali numa crise política que o pessoal de centro consegue abrir uma CPI, você pode atrapalhar, mas acho que na largada não. Tem só um componente que eu queria colocar, William, nesse caldo todo, que é a posição dos governadores de direita que foram eleitos. E é importante, vai ser muito importante analisar o passo a passo deles. Tarcísio, Eduardo Leite, a Raquel Lira lá em Pernambuco,
o Zema, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. O sucesso ou insucesso desses governadores, a capacidade deles serem líderes, porque muitos vão ser testados, o Tarcísio vai ser testado pela primeira vez. Pode ser que pinte, pode ser, eu não sou otimista de que pinte, pelo menos para a próxima quadra. Pode ser que pinte alguma liderança à direita para fazer oposição ao Lula e ao petismo. Agora, tem um outro problema aí, que o Lula e o PT têm muita condição de fazer acenos para essa turma, porque os governos estaduais, São Paulo menos, mas dependem muito do governo federal. Então, a gente coloca que o Bolsonaro não está no timing dele liderar a oposição ainda, mas tem os governadores que se aliaram a ele agora, mas que podem se desgarrar. Mas tem o Lula, que é muito hábil politicamente, que pode atrair essa turma. Ou seja, né, uma sucessão de Cs, né? Você colocou o E Agora José, a gente podia pôr C, né? Do Djavan, né? Que tem uma música, né? C, né? Que bom, tem muito C. Que bom. Quando a gente tem um lado mais literário na análise política, eu acho sempre muito mais fascinante. Vocês estão poetas hoje. Que entendem mais a alma das pessoas, eu acho. Felipe, para encerrar a nossa conversa, Felipe, voltando ao que você... essa expressão que você cunhou, né? Da calcificação da política brasileira... Ela é muito expressiva, expressão expressiva, olha só. ela é uma expressão com muita riqueza. Você considera que não tem volta atrás, Felipe? O termo calcificação, ele justamente remete à ideia do enrijecimento, né? Assim como no organismo, né? Esse organismo vivo, que é a sociedade, está muito enrijecido, as pessoas estão com muito pouco disponibilidade para desertar das suas posições. E isso é alimentado, por uma questão estrutural, que diz respeito ao fato de que hoje as pessoas estão aqui nos assistindo e estão procurando no Google, nesse momento, de onde vem o termo do artigo que eu citei, de onde vem a informação que a Raquel acabou de dar, que o Caio, ou seja, essa ideia de que a gente vive num mundo de redes sociais, em que as pessoas podem procurar a todo momento informações que respondam aos interesses delas, geram bolhas, né, como a gente sempre chamou, que vão simplesmente alimentando e retroalimentando esses vieses, essas posições que, na minha avaliação, aos poucos vão se calcificando. O dado mais relevante, de por que essa calcificação para mim é tão relevante, é olhar para a variação, para a volatilidade da votação do PT ou do anti-PT ao longo das eleições de 1998 até 2022, e o que a gente observa é um grau de variação muito pequeno dentro dos municípios em relação a essas votações, ou seja, cada vez mais é possível entender o Brasil da frente olhando para o Brasil de trás. Isso está se calcificando e eu acho que isso vai ficar não só na política brasileira, mas vai chegar nas relações das famílias, vai chegar na escolha da decisão de onde seu filho vai estudar, nas marcas que você vai consumir, ou seja, isso está chegando a lugares que não chegava anteriormente. E o grande desafio que Lula vai ter nesse mundo, ele que, repito, é um ser analógico, né, criado sob uma ótica analógica, vai ser justamente o de compreender como é que você governa sabendo que você tem dois lados calcificados, que a capacidade de diálogo é muito pequena, e, claro, você vai ter, concordo com o Caio, uma base de oposição muito grande nas ruas, nas redes sociais, uma base informal de oposição, que vai dificultar. O Lula talvez seja o primeiro presidente da história a começar um governo com 50% de rejeição. Vamos ver o que as pesquisas adiante vão mostrar. Mas esse é um fato inédito. A lua de mel de Lula deve durar muito pouco. Então, acho que é muito difícil a gente ter retorno. Acho que a terceira via vai ter muita dificuldade ainda mais de se viabilizar nos próximos pleitos, e a gente está vendo no Brasil uma consolidação desses dois lados, que é alimentada pelas eleições, mas é mantida pela lógica das redes sociais.